Olá a todos, meu nome é Tamira Alessandra e hoje vamos falar sobre orçamento com enfoque na GECOM. O contexto vivenciado atualmente pelas empresas é de muita dependência com o ambiente que as cercam, uma vez que nós vivemos em uma sociedade globalizada e com alta concorrência, com alta competitividade. Nesse sentido, os gestores internos das organizações se tornam responsáveis por áreas dessa organização, como suprimentos, finanças ou vendas, e eles precisam conhecer e monitorar o desempenho de cada uma dessas áreas, buscando contribuir com um resultado ótimo global, que seria basicamente o resultado total daquela organização como soma de suas áreas produtivas. Nesse sentido, fatores externos considerariam o cenário político, cenário econômico, mercado, considerando clientes e fornecedores, cenário tecnológico, cenário social, cenário legal, aspectos demográficos, cenário ecológico, uma vez hoje que questões como sustentabilidade estão muito em alta e muito discutidas no contexto das empresas, além da concorrência. Basicamente, a gente consegue observar uma espécie de análise pestal, então buscando entender tudo o que externamente cerca aquela organização. Em outra perspectiva, internamente, para você fazer uma análise do orçamento daquela empresa, você tem que considerar a estrutura da empresa, sua capacidade produtiva, sua demanda de material e mão de obra durante o processo produtivo, o seu relacionamento com clientes, assim como as políticas de venda, e o seu relacionamento com fornecedores, assim como as políticas de compra, pensando aí então em questões como prazo de recebimento, prazo de pagamento, entre outros. Além disso, as políticas ambientais e os pontos de qualidade e diferenciação daquela empresa em relação às demais. Nesse sentido, pensando no planejamento e controle, o planejamento se dá em três instâncias, sendo o planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. O planejamento estratégico ele vai envolver a garantia da continuidade da empresa e o cumprimento da sua missão, produzindo então o que a gente chama de diretrizes estratégicas. O planejamento tático, parecido com o estratégico, ele vai ter como diferença o foco em áreas específicas da organização. Enquanto isso, o planejamento operacional, que difere um pouco dos outros dois e será o nosso foco aqui hoje, ele tem um enfoque quantitativo, buscando então otimizar o resultado econômico da organização. Vai ser dentro do planejamento operacional que questões como o orçamento vão ser discutidas. Nesse sentido, o orçamento empresarial ele é essencial dentro do planejamento e controle do lucro das empresas, porque ele estabelece metas de longo prazo e acompanha as ações de curto prazo que são feitas para atingir essas metas. Além disso, ele consegue informar decisões estratégicas, como um mix de produtos ótimo, remuneração baseada na participação dos lucros, entre outras. Além disso, o orçamento empresarial ele vai fornecer informações cruciais para as decisões estratégicas de uma empresa, ajudando a estabelecer metas, acompanhar o progresso e fazer ajustes quando necessário. Ele vai funcionar como uma espécie de simulador da realidade, onde você consegue ver como será o resultado futuro da sua empresa caso alterações sejam feitas. Além disso, esse orçamento empresarial vai contribuir também para uma gestão eficiente, buscando priorizar recursos e identificar oportunidades de melhoria. Nesse ponto, então, ele vai permitir o cálculo do impacto econômico a partir da interação das variáveis internas e externas. A gente vai perceber isso na prática por meio da aplicação de uma planilha de orçamento futuramente. Desse modo, o que a gente vê é um fluxo de atividades. Então, primeiro você escolhe ali, você determina as diretrizes estratégicas da empresa, considerando a separação em alguns planos: o plano de marketing, o plano de produção, o plano de investimento, o plano de terceirização, que se conecta muito com a parte de preço de transferência. Então, é onde você escolhe se um produto é mais rentável ser produzido internamente ou comprado fora da empresa. Plano de materiais e plano de RH. Desse modo, são feitas as demonstrações projetadas, então como as demonstrações vão ser em um certo período de tempo, incluindo aí o fluxo de caixa, a demonstração do resultado do exercício e o balanço patrimonial.
Uma vez calculadas essas demonstrações projetadas, a gente consegue ver dois indicadores muito interessantes para as empresas na análise do seu plano futuro, que é o retorno sobre o patrimônio líquido e o valor econômico agregado. O retorno sobre o patrimônio líquido, RSPL, como é conhecido, ele é um indicador que vai medir o retorno do investimento em liderança estratégica. Assim, ele avalia o impacto da liderança na implementação e execução bem-sucedida de um plano estratégico. O RSPL ele considera não apenas os resultados financeiros alcançados, mas também a qualidade do processo de liderança envolvido, incluindo aí a eficiência, a eficácia e a capacidade de adaptação da liderança às mudanças no ambiente de negócios. Desse modo, ele ajuda a identificar se a equipe de liderança está entregando os resultados esperados e se o plano estratégico está no caminho certo. Por outro lado, o EVA, Valor Econômico Agregado, é um indicador financeiro que mede o valor econômico agregado por um projeto ou investimento, fornecendo assim uma visão do verdadeiro lucro gerado por uma empresa após considerar o custo de capital empregado para financiar as operações. O EVA ele leva em conta não apenas o lucro líquido, mas também o custo de oportunidade de utilizar os recursos da empresa em vez de uma alternativa de investimento igualmente arriscada. Desse modo, ele permite avaliar se o plano de negócio está gerando valor para os acionistas e se o investimento está trazendo retornos superiores ao custo de capital da empresa. Basicamente, a gente percebe que a diferença entre o retorno sobre o patrimônio líquido e o valor econômico agregado é que um deles traz a informação em percentual e o outro traz um valor absoluto. Nesse caso, ambos os indicadores eles têm a importância de oferecer uma avaliação abrangente da viabilidade de um plano estratégico ou de negócios. Eles fornecem uma perspectiva financeira e de liderança, abordando tanto os resultados alcançados quanto a eficácia do processo de implementação. Então, ao utilizar esses indicadores em conjunto, as empresas podem identificar áreas de melhoria, tomar decisões informadas para otimizar seus recursos e maximizar o valor para os acionistas. Além disso, esses indicadores ajudam a monitorar o processo ao longo do tempo, permitindo ajustes quando for necessário. Como exercício prático, nós vamos agora utilizar o Business Plan, uma ferramenta simuladora de planejamento orçamentário. Para isso, a gente tem aqui uma empresa formatada com todas essas informações já devidamente preenchidas e eu vou chamar a atenção inicialmente para o balanço patrimonial dessa empresa, onde a gente pode observar que mesmo que com um capital social de 350 mil, ela é deficitária em 309 mil, uma vez que ela incorreu em empréstimos dentro de sua operação. Nesse sentido, lá no cenário externo, a gente consegue observar que os indicadores econômicos dessa empresa para juros real de aplicação e captação são constantemente 1 e 3%. Então, os juros de aplicação é 1% e, portanto, ela recebe 1% de suas aplicações financeiras, enquanto os juros de captação é de 3% e esse é o valor do custo dos empréstimos em que essa empresa ocorreu. Como resultado, nas condições atuais, a gente consegue observar um EVA de 3.564 e um RSPL de 5,08. Nós vamos fazer algumas alterações agora para observar como é que isso vai mudar esses valores dos indicadores. Volta ao menu principal, nós vamos para a aba onde tem as informações sobre o cenário externo da empresa, porque aqui mais uma coisa tem que ser comentada. Atualmente, a empresa ela incorre em vendas a prazo e nessas vendas ela faz o repasse das taxas de juros equivalente à taxa de captação. Isso vai ser importante porque ela poderia tanto fazer esse repasse com a taxa de aplicação, quanto de captação, que é a opção que ela tem no momento, e isso é relevante porque essa empresa está deficitária. A gente vai ver isso na nossa análise mais à frente. No momento, então, nós vamos fazer duas comparações. Inicialmente, a empresa ela tinha uma taxa de juros de captação de 3%. Nós vamos fazer esses testes com 2% e 4% para observar o que acontece, principalmente com o nosso EVA. Então, colocando 2% na taxa de captação e retornando para a aba onde a gente tem o cálculo do EVA, se antes com 3% a gente tinha um EVA de 3.564, agora com 2%, esse EVA passa a ser de 6.650. Portanto, com a queda da taxa de captação, houve um aumento do EVA. Da mesma maneira, isso pode ser observado com o RSPL,
que quando era de 3% a taxa de captação foi de 5,8% e agora a uma taxa de 2% equivale a 5,96%. Agora é o nosso menu e entrando novamente nas informações sobre o cenário externo da empresa, nós vamos fazer a alteração da taxa de juros de captação para 4%, portanto superior aos 3% que a gente tinha inicialmente. Entrando então no cálculo dos indicadores, a gente percebe uma nova alteração. Se com 3% o EVA era de 3.564, 2%, 6.650, agora com uma taxa de 4% de captação, a gente passa a ter um EVA de 376. A mesma coisa a gente pode observar no RSPL. Com 3% a nossa taxa era de 5,08, com 2% a nossa taxa é de 5,96 e agora com 4% a nossa taxa passa a ser de 4,17. Com isso, o que a gente pode perceber? Que quando a empresa está deficitária, que é a situação atual, e ela repassa os juros de captação nas vendas a prazo, o EVA ele vai variar inversamente a taxa de juros de captação, porque quanto maior for essa taxa, maior vai ser o fluxo de caixa destinado aos credores para fazer frente aos juros dos empréstimos, reduzindo assim o valor agregado para os proprietários. Nesse caso, a taxa de juros de captação ela vai ser vista como uma ameaça. A análise que a gente fez até o momento considerava então a empresa em situação deficitária, certo? Nós vamos alterar isso lá no cenário externo da empresa, integralizando o valor de R$700 mil. Portanto, comparado ao que inicialmente ela tinha de dívidas, o capital próprio agora faz parte majoritária da composição da empresa. No cenário externo, então, a gente resetou essa tabela para 3%, que era aquele valor base, e com isso, dentro dos indicadores, a gente pode observar o seguinte: nós temos um EVA de 16.518 e um RSPL de 6,42. Vamos ao cenário externo para alterar novamente a taxa de captação para 2%, como nós fizemos na simulação de quando a empresa era deficitária. Nos indicadores, a gente pode perceber o seguinte: se antes com 3% a gente tinha um EVA de 16.518, agora a 2% de taxa de captação nós temos um EVA de 11.273. O mesmo pode ser observado no RSPL, que antes com taxa de captação de 3% era de 6,42% e agora a uma taxa de captação de 2% compõe 5,67%. No menu, ao cenário externo, e altera nossa taxa de captação para 4%, da mesma maneira que a gente fez quando a empresa era deficitária. Dentro dos indicadores, a gente percebe o seguinte: se com 3% de taxa de captação a gente tinha um EVA de 16.518, com 2%, 11.273, 4% nós vamos ter um EVA de 21.763. O mesmo pode ser observado novamente dentro do RSPL. Com 3%, o indicador era de 6,42%, com 2% de taxa de captação foi para 5,67% e agora com 4% de taxa de captação compõe 7,17%. Com isso, a gente consegue perceber que quando a empresa está superavitária, ou seja, ela tem mais capital próprio do que capital de terceiros investido, e ela faz o repasse dos juros de captação nas vendas a prazo, como foi o que aconteceu, o EVA ele vai variar na relação direta dos juros de captação. Então, quanto maior o juros de captação, maior o EVA. Quanto menor os juros de captação, menor o EVA. Porque, além de não pagar os juros a esses credores, eles vão ter capital suficiente atuando como uma espécie de fornecedor financeiro dos seus clientes, cobrando, portanto, esses juros de captação. Nessa situação, ao contrário do que a gente viu anteriormente, a taxa de juros de captação vai se tornar uma oportunidade.